a Hezron. É sair pela fé, você não sabe para onde vai. Você pode ir do Perovaz para o Largo do Tamarineiro, ou pode ir do Perovaz para Cajazeira, pode ir do Perovaz para a África. Vá para onde eu te mandar. Então agiu pela fé. Então Mateus foi um dos discípulos, um dos apóstolos, andou lado a lado com Jesus, esteve presente no ministério de Jesus Cristo. E o Novo Testamento começa com esse livro. A maioria dos estudiosos da palavra, a maioria acredita que o primeiro livro a ser escrito foi o de Marcos. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o de Marcos. Mas o Novo Testamento começa com o livro de Mateus. E esse livro de Mateus, ele foi escrito para o público-alvo. Inicialmente, o público-alvo foi os judeus. Esse livro serve para toda a humanidade. Mas, inicialmente, Mateus escreveu para os judeus, para mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido. Mateus usa a expressão filho de Davi várias vezes, ele usa essa expressão. Mateus, ele pega revelações e profecias do Antigo Testamento para mostrar no livro dele que Jesus é o Messias. Então ele escreve a princípio para os judeus, mas esse livro serve para todo mundo, serve para a igreja, para todo mundo. Mas o público-alvo dele, em princípio, foi os judeus. Vamos começar, Mateus 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Olha a expressão filho de Davi, filho de Abraão. Mateus liga Jesus a Davi e a Abraão, para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Hezron, e Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Uma pausazinha aqui. Raabe, a prostituta Raabe, tataravó do rei Davi. Jesus faz questão de mostrar que na genealogia dele tinha uma mulher que outrora tinha sido prostituta. Jesus não se envergonhou dela, não. O nome dela poderia ter sido riscado, poderia ter sido omitido, mas Jesus fez questão de deixar na genealogia dele que ele descendia também de Raabe, que Raabe fazia parte da ascendência dele. E às vezes nós temos vergonha de alguns familiares porque estão no pecado, porque estão fazendo isso errado ou aquilo errado. Jesus não teve vergonha dos seus, e a gente não tem que ter vergonha dos nossos. Não tem que ter. Ninguém é perfeito, ninguém foi nascido em perfeição a não ser Jesus Cristo. Então não tem por que ter vergonha de algum familiar nosso, não tem por quê. Jesus fez questão de mostrar que Raabe, aquela prostituta de Jericó, faz parte da ascendência dele. E Raabe saiu, veja o plano de Deus. Raabe, que se prostituía nos muros de Jericó, que ela morava, a casa dela era nos muros, na muralha de Jericó. Ela que se prostituía lá, Deus teve um plano na vida dela, tirou ela de lá, trouxe para o seu povo, para o meio do seu povo, e acabou fazendo dela tataravó do maior rei que Israel já teve, rei Davi. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Uma pausazinha aqui. Aqui é um estudo, e quem quiser complementar o estudo, quem quiser acrescentar, é só levantar a mão que vai ter oportunidade. Não é para causar polêmica. Polêmica aqui, irmão, nesse momento aqui, polêmica para mim é coisa do diabo. Em outro momento, a gente senta e eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, mas isso aqui não, isso aqui é para edificação. Então, se você quiser colaborar, e colaborar não é necessariamente concordar, entendeu? Às vezes você pode ter outra visão. Isso não é errado, não. Eu estou dizendo que errado é causar polêmica. Quem quiser causar polêmica aqui, só vai falar uma vez. Mas se você quiser colaborar, complementar, participar, a sua fala vai ser muito bem-vinda. Porque aqui não tem nenhum dono da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Então, se você quiser colaborar, levante sua mão, que Neném vai levar o microfone para você. E quando a oportunidade for dada, você, de maneira sucinta, colabora.
E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Agora já está bem pertinho de Jesus. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Outra observação. Aqui, não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem, não sei quem gerou não sei quem. Quando chega em Jesus, não diz assim, e Maria gerou Jesus, porque Jesus não foi gerado. Jesus é Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, autoexistente. Então ninguém gerou Jesus, mas ele foi concebido pelo poder do Espírito no ventre de Maria. Por isso que a Bíblia diz, com muito cuidado, para o nosso entendimento claro e transparente, que Jesus não foi gerado por ninguém. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos seguir. Ora, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bora entender isso aqui. José tinha um compromisso com Maria, tipo noivo, antes de se juntar com Maria, tipo noivo. E aí Maria aparece grávida. José pensa o quê? Um homem normal pensa o quê? Ela me traiu. Ela me traiu. Ela se deitou com outro homem e me traiu. Ele pensou isso. É tanto que a Bíblia diz, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, lhe trazer uma má fama, intentou deixá-la secretamente. O que é que ele pensou? Ela me traiu, alguém engravidou. E nessa época aqui, a pena pelo adultério era morte por apedrejamento. Como ele não queria que Maria tivesse essa má fama e consequentemente morresse, ele disse, eu vou deixá-la, eu vou fugir, para que as pessoas pensem assim, ó, ele violou Maria e não assumiu, fugiu. Ele pensou isso para poupar a vida de Maria, mesmo achando que Maria o tinha traído. Agora veja como não ficou a cabeça de José. Ficou de cabeça, eu penso que José ficou de cabeça quente. Tanto é que diz a Bíblia, e projetando ele isso, deixar Maria secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele tentou deixar, mas Deus se revelou a ele em sonhos, foi lá um anjo e disse, José, meu filho, não deixe Maria não, porque o que nela está gerado não é de homem nenhum, não foi traição não. O que nela está gerado foi do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Precisou Deus se revelar em sonhos para José, para acalmar o coração de José e fazê-lo desistir de largar Maria. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Mateus, ele diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia, e a profecia dizia que a virgem ia conceber e daria à luz a um filho, e esse filho seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Onde está essa profecia aqui? Alguém sabe dizer onde está essa profecia? E a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Onde está essa profecia? Isaías o quê? Isaías 7,14. Abra aí por gentileza. Isaías 7,14.
A gente às vezes lê a Bíblia, é porque está escrito na profecia tal, mas a gente não vai conferir a profecia. A gente, não é você, todo mundo, a maioria. Por isso que a Bíblia tem que ser minuciosamente estudada. A Bíblia tem que ser minuciosamente estudada. É como se fosse uma fruta que a gente vai tirar ali o sumo dela. A gente tem que tirar tudo que ela puder nos dar. E essa fonte aqui é inesgotável. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha Isaías, há não sei quanto tempo profetizando que lá na frente Deus ia fazer com que uma virgem concebesse. Então essa profecia de Isaías se cumpriu aqui em Maria, quando o Espírito Santo fez com que ela, do poder de Deus, engravidasse. E aí ela ficou grávida durante os 9 meses e no tempo devido Jesus nasceu. Então a profecia que Mateus está falando, ela foi trazida por Isaías. Isaías que proferiu essas palavras: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Está vendo? Quando o anjo se revelou para ele, ele ficou mais tranquilo. Ele entendeu que ele não foi traído, que aquela criança no ventre de Maria foi pelo poder de Deus, e ele, mais tranquilo, recebeu sua mulher de volta. Agora vem uma coisa importantíssima, esse versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Duas coisas: e não a conheceu significa e não se relacionou intimamente com ela. Então José não se relacionou intimamente com ela até que Maria desse à luz. Depois que Maria deu à luz, ele se relacionou intimamente com ela como qualquer casal casado. E a Bíblia diz mais: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. O que significa primogênito? O primeiro filho. Se eu só tiver um filho, o meu filho vai ser único, como Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Mas o primogênito é o primeiro filho. Então, se eu tenho um filho primogênito, primeiro, é porque no mínimo eu tenho o segundo. No mínimo eu tenho o segundo. Então, se alguém tem o primogênito, é porque tem mais filhos, pelo menos mais um filho. Então, o que é que isso significa? Que Maria foi virgem até se relacionar intimamente com José. Depois de se relacionar com José, após o nascimento de Jesus, Maria deixou de ser virgem. Então, a gente deve chamá-la de Virgem Maria? Não, porque ela foi uma mulher normal, casada normal e teve filhos normais. Então não faz sentido a gente chamar Maria de Virgem Maria. E pelo fato de não fazer sentido chamarmos de Virgem Maria, traz desonra para ela? Claro que não, porque quantas mulheres existiam na época de Maria? E Jesus escolheu, e Deus escolheu a ela. Então, ora, veja quantas qualidades essa mulher não tinha para atrair o olhar de Deus, para que ela recebesse Jesus no seu ventre. Então, Maria tem que ser valorizada. Agora, não podemos acrescentar a Maria o que a Bíblia não acrescenta. O que os homens acrescentaram, a gente não deve absorver para a gente, porque Maria foi virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu e cumpriu ali o período do... como é que fala? Resguardo, obrigado. Cumpriu o período do resguardo, ela se relacionou normalmente com José e teve outros filhos. Então, se eu chegar e disser assim, ó, uma pessoa casada que se relaciona intimamente com seu marido ou com a mulher pode ser chamada de virgem? Não, é o caso de Maria. Mas pelo fato de nós sabermos que ela não conservou sua virgindade até o final da sua vida, é motivo de desonra? Claro que não, porque Maria foi uma mulher que Deus olhou e disse: eu quero você, porque você que me agrada, você é a menina dos meus olhos. Tanta mulher existia na época para ser mãe de Jesus, e ele escolheu Maria porque Maria tinha suas qualidades. Então nós devemos valorizar a nossa irmã Maria, devemos valorizar. Agora, só não podemos dizer que Maria foi alguma coisa quando a Bíblia não nos diz isso. O que a Bíblia diz de Maria, eu também digo. O que a Bíblia não diz de Maria, eu não posso dizer. Os irmãos querem falar alguma coisa? Tinha as qualidades, justamente, tinha as qualidades dela, temente, obediente, mas dizer que morreu virgem, isso aí não.
Seguindo, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uns homens viram a estrela lá no seu país e disseram: nasceu o Filho de Deus, vamos seguir a estrela. E eles pararam lá em Belém. E esses homens chegaram em Belém e disseram: cadê Jesus? Porque nós vimos a estrela, cadê o Filho de Deus? Nós vimos a estrela, queremos adorar esse menino. Esses homens eram o quê? A Bíblia diz que eles eram o quê? Magos. A Bíblia usa aqui a palavra reis, dá o título de reis para eles. Então quem inventou que eles eram reis? Não sei dizer quem inventou, mas eu só sei dizer que eles não eram reis, eles eram magos, ou seja, eram sábios do Oriente. Então, quando alguém disser os reis magos, você não concorde, porque eles não eram reis, eles eram apenas magos, eram apenas homens sábios. Isso é motivo de desonra para eles? Claro que não. A gente só não pode chamar de rei, porque a Bíblia não chama de rei. Eu posso dizer que esses homens eram médicos, se a Bíblia não chama de médico, não posso dizer. Eu posso dizer que esses homens eram jogadores de futebol, não posso dizer. Eu posso dizer que esses homens eram advogados, não posso dizer. A única coisa que a Bíblia diz que eles eram magos. Então é a única coisa que eu posso dizer deles, eram magos. Não posso dizer que eram reis magos, não posso, porque a Bíblia diz que eles eram magos. E isso é uma coisa importante, ser sábio. Se a Bíblia chama de sábio, é porque esses homens eram realmente homens sábios. E Deus revelou para eles, lá no país deles, que Jesus nasceu. Então foram homens também que, de certa maneira, apesar de uma religião diferente, de certa maneira agradaram a Deus. Mas eu posso chamar esses homens de reis? Não, por quê? Porque eu não quero? Não, porque a Bíblia não chama. Então quando alguém disser, porque os reis magos, você não concorde, porque a Bíblia chama de magos. E o rei Herodes, versículo 3, capítulo 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Que coisa linda! Um homem, um profeta, se levantou antes do nascimento de Cristo e disse: Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o apacentador de Israel. Quem foi o homem que proferiu essas palavras? Quem trouxe essa profecia acerca de Jesus Cristo, que veio se cumprir nesse dia? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer quem trouxe essa profecia aí? E tu, Belém, quem foi que trouxe essa profecia? Simeão? Não, Simeão foi a questão da promessa de Deus. Você não vai morrer se antes receber nos seus braços Jesus Cristo. Alguém sabe dizer? Não, eu quero saber onde é o profeta, o capítulo e o versículo. Eu quero endereço. Eu quero endereço. Foi Marco, não? Foi José, não? Não, eu quero um negócio do profeta, quero endereço. E aí? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, 2. Abre aí por gentileza. Miqueias 5, 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Alguém abriu? Então eu vou ler. E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Mateus traz várias profecias para mostrar para os judeus que Jesus, ele é o Messias. Está vendo
Nós estamos no 2º capítulo de Mateus. Quantas profecias ele já trouxe aí? Umas 2 ou 3, para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Seguindo, agora deixa eu ver onde eu parei aqui. 2. Qual versículo? 7. Seguindo, verso 8. E enviando-os a Belém, disse... O 7, né? Desculpa. Então Herodes, chamando secretamente os magos... Você está vendo a palavra reis aí? Os reis magos? Não tem a palavra reis. Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quando foi que essa estrela apareceu? Porque os magos disseram, nós seguimos a estrela e queremos ver o rei de Israel. O rei era Herodes. Herodes, vocês vieram buscar quem? Nasceu quem? Nasceu o rei. Herodes, oxe, o rei sou eu. Quem é esse rei que nasceu? Onde foi que ele nasceu? Quando foi que essa estrela apareceu? Herodes queria saber para matar. Porque se nasceu um menino que o povo estava dizendo que era rei, e ele era rei, ele disse, esse vai tomar meu lugar, então eu vou matar. Então Herodes queria saber onde foi que nasceu, quando foi, para poder matar. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. Mentira, quando você achar o menino, me diga para que eu vá e adore. Mentira, ele queria matar. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então eles acharam o menino, mas eles foram avisados por Deus, divina revelação, avisados em sonhos. Olha como Deus fala com as pessoas. Está vendo como Deus se revela? Sonhos, profecias, revelações. Está vendo como Deus fala? Tem gente, eu particularmente nunca ouvi, mas tem gente que já ouviu a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus, nunca ouvi assim, aquela voz, aquele som no meu ouvido, vindo da boca de Deus. Eu nunca ouvi. Porque eu nunca ouvi, eu vou dizer que Deus não fala desse jeito? Eu tenho que me limitar à minha experiência com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus. Eu não posso querer ter a sua experiência com Deus. Eu tenho a minha experiência com Deus. Mas eu não posso dizer que Deus só age do jeito que Ele age na minha vida. Não. Deus não está limitado a mim. Deus é muito amplo, Deus é muito grande, Deus é sem fim, Deus é infinito. Então Ele age como Ele quer. A Bíblia nos traz um norte. Mas Ele age como Ele quiser agir. Ele fala como Ele quiser falar, na vida de quem Ele quiser falar. Ele fala com os servos dele, mas Ele fala com os reis magos lá do Oriente. Com os magos, os reis não, com os magos lá do Oriente. Ele falou, ele fez o jumento lá de Balaão falar. Ele fez um peixe engolir Jonas, e depois fez o peixe vomitar Jonas. Ele conservou Jonas no ventre do peixe. Então eu não posso dizer que Deus só age do jeito que age na minha vida. Ah, porque neném está com a máscara preta. Não, eu uso máscara branca e Deus só age na máscara branca. Eu não posso dizer isso. A minha experiência é uma, a dele é outra, a sua é outra. Você não pode querer que Deus faça na minha vida o que Ele faz na sua. O que Ele faz na sua, faz na sua. O que Ele faz na minha, faz na minha. Como é que eu entendo Deus? Eu entendo Deus, Ele fala comigo, quando eu leio a palavra, meu coração arde. Outro vai dizer, eu tenho um sonho. O outro vai dizer, Deus me revela. O outro vai dizer, eu ouço a voz de Deus. O outro vai dizer, Deus manda alguém falar comigo. Deus fala como Ele quer. Mas eu não posso querer que Deus faça na minha vida o que Ele faz na sua. Você não pode querer que Deus faça na sua vida o que Ele faz na minha. Porque cada um tem a sua história com Deus. E a sua história é linda. Acabou. Sua história é única. Acabou. Ninguém tem uma história igual à sua, não. Sua história é sua história. Minha história é minha história. A minha experiência, que é boa para mim, pode lhe matar. Se eu disser assim, eu nunca ouvi não, é um exemplo. Eu ouço a voz de Deus, você vai dizer, por que Deus não fala comigo? Porque eu não ouço, eu posso lhe matar. Ou então vai dizer, Deus só, eu nunca ouvi, né? Aí vamos supor que você ouve a voz de Deus. Ele ouve, mas meu Deus, por que eu não ouço a sua voz? Fulano ouve, Neném ouve, Luciné ouve, por que eu não ouço? A obra que Deus tem na vida de Chico não é a obra que Deus tem na vida de Francisco. Não é.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sua história com Deus é única e linda. É que nem a digital, é que nem a íris, é a sua história. É uma só, é sua. Não vai se repetir na vida de ninguém. Vamos seguir. Onde foi que eu parei? Me lembra aí, por gentileza. Como? 13. Então vou ler o 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. De novo, ó, de novo. O anjo aparecendo a José em sonho. Olha como fala com José. José não podia ler a palavra e entender que Deus falou com ele? Podia. Mas Deus quis falar em sonho. Deus quis falar em sonho. Fazer o quê? E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de te procurar. Herodes há de procurar o menino para o matar. Ó, para Herodes, cadê Magos? Onde foi que o menino nasceu para ir lá adorar? Mentira, Herodes queria matar. E Deus revelou a José através de um sonho: vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. E levantando-se ele, tomou o menino, sua mãe, e de noite, por que de noite? Escondido, para não morrer. E de noite foi para o Egito. Deus não podia dizer assim: eu vou botar um anjo com a espada de fogo ao seu redor, e quando Herodes chegar, a espada arranca a cabeça de Herodes. Deus podia fazer isso, mas tem coisas que nós que temos que fazer. Deus não faz tudo pela gente, não. Herodes queria matar Jesus. Foi o que Deus fez: José, pega sua mulher, pega o menino e fuja. José podia dizer: mas Deus, por que o Senhor não fulmina Herodes? Porque Deus tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Se José podia fugir de noite escondido, então que ele fugisse. Então a gente não pode ficar sentado esperando que Deus faça tudo, porque Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Ele esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Quem foi esse profeta? Não, eu quero endereço, não quero só o nome não, quero nome, capítulo e versículo. Seu Jaime, aí, ó, tá vendo? Oséias 11:1. Agora o senhor pode, por gentileza, se levantar no alto da sua elegância e ler pra gente Oséias 11:1. Pronto, a gente lê, no dia a dia a gente lê, né? A gente está lendo a Bíblia. Cadê? Rapaz, não é que eu já me perdi de novo? Qual é o versículo que eu estou? O 15. Pronto. Eu quero o 15, é o 15 que eu quero. A gente está lendo a Bíblia em casa, a gente está lendo lá normal. E esteve até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei meu filho. Normalmente, não estou dizendo que com todo mundo é assim, mas a maioria não se importa de querer saber quem foi o profeta que disse isso. A maioria diz: quem foi o profeta? Onde é que isso está escrito? Quando foi que isso foi dito? A maioria não se preocupa com isso. A maioria. Não é que seja assim uma coisa, é um erro grave, não é isso. Mas a gente podia melhorar mais, sempre procurando ver quem foi que falou aquela determinada coisa que está escrito na Bíblia, em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo. Quem disse isso? Profeta Oséias. Do Egito chamei meu filho. Oséias profetizou isso lá atrás. Aí Mateus diz: está vendo que Jesus é o Messias? Olha o que Jeremias falou, olha o que Isaías falou, olha o que Miqueias falou, olha o que Oséias falou. Está vendo, judeus? Esse Jesus, ele é o Messias. A preocupação de Mateus, em princípio, foi mostrar para os judeus que Jesus, ele era o Messias. A motivação dele foi esse. Mas na verdade, aqui é a revelação de Deus para a humanidade. Verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então Herodes disse: não achei
Não achei esse rei que nasceu, então vou mandar matar. Eles me procuraram, ele fez um cálculo lá e entendeu que deveria matar os meninos de 2 anos para baixo. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Imagine a matança. O que é que se assemelha a isso hoje? É uma coisa minha. Aí é uma coisa minha. Não estou estudando, não estou lendo a Bíblia não. Eu vou dar a minha opinião. O que é que se assemelha a essa matança das crianças hoje em dia? Na minha opinião, não estou dizendo que a Bíblia diz isso. É a minha opinião, Marco. A questão do aborto, a legalidade do aborto. O interessante é que as pessoas, eu não estou dizendo que uma coisa é certa e a outra é errada não, nem estou dizendo que as duas são certas ou que as duas são erradas, estou constatando o fato. As pessoas que são contra a pena de morte são a favor do aborto. Cadê a lógica disso? Onde é que tem lógica? É proibido matar. E eu não desejo que ninguém morra, não. Só estou dando um exemplo. É proibido matar o meliante, mas não é proibido matar a criança indefesa? Uma das maiores atrocidades, das maiores, na minha opinião, é a opinião minha. E a minha opinião não é a verdade. Talvez não sirva para nada, mas é a minha opinião. Eu tenho o direito de ter uma, e eu tenho essa minha opinião. E eu não faço questão de esconder. Eu não quero que ninguém pense que nem eu penso. Não quero fazer proselitismo. Pense que nem eu. Longe de mim. Longe de mim. Talvez eu até tenha que pensar que você. Mas no momento, minha opinião é essa. Uma das maiores atrocidades é um ser humano matar no ventre da mãe uma criança indefesa. Se Jefferson levantar ali, disser assim para mim, ó, eu vou lhe dar um murro, eu poderia enfrentar, poderia me abaixar, mas eu vou sair correndo. Agora a criança se defende como? Corre para onde? Se ela está ali no útero, ela vai correr para onde a criança? Aí toma um remédio. Tem gente que mata de ferro. Imagine, você já parou para imaginar uma criança no ventre da mãe, de informação, tentando escapar dos ferros que estão entrando para matar ela? Será que isso é um direito do ser humano? O ser humano tem esse direito? Então vamos ver quem é que a gente está elegendo, que está aí criando essas leis que tem delineado o novo perfil da sociedade pós-moderna. Na verdade, a gente tem um pouco de participação com o nosso voto. Então pense em quem você vota. Não estou dizendo vote nesse ou naquele, que o voto é livre, é seu, você escolhe seu candidato, não é a igreja que diz quem você vai votar, nada disso. Mas pare e pense, em quem nós temos votado? Em quem? A gente não vejo essa lógica. Vou repetir, não estou dizendo que é certo. Eu estou falando da lógica. É proibido matar, a gente não pode matar. Uma pessoa matou lá 10 pessoas, foi presa, não tem pena de morte, porque é proibido matar. Mas, paradoxalmente, é permitido matar uma criança no ventre da mãe? Então, onde é que a gente vai parar? Eu penso que isso é errado. Não quero que ninguém pense comigo. Não quero fazer a sua cabeça. Você é livre, você é um ser pensante. Você tem uma mente pensante, a mente de Cristo. Você pode desenvolver a sua visão de mundo. Mas eu tenho o direito também de expressar a minha opinião. Você pode expressar a sua se quiser. Mas cadê a lógica nisso? É complicado. Aí eu me lembro disso, do aborto. Quando eu vejo essa matança de Herodes. É bem verdade que ele não matou criança no ventre, mas ele matou as crianças. Matou as crianças. E a Bíblia fala o seguinte, verso 3: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Quando mataram as crianças de 2 anos para baixo, o que foi que se ouviu? Em Ramá ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Aqui está dizendo quem foi. Jeremias profetizou que um dia Herodes ia matar as crianças de 2 anos para baixo. E onde é que isso está escrito? Para ganhar tempo. Jeremias 31:15. Para a gente ganhar tempo. Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem.
O livro de Jeremias foi escrito mais ou menos 580 antes de Cristo. Mais ou menos quase 600, mais ou menos 400 anos depois, algo que Jeremias disse acontece. Jeremias ia adivinhar o futuro? Miqueias falou algo que aconteceu em Mateus. Isaías falou algo que aconteceu em Mateus. Esses homens adivinhavam o futuro? Não. Deus que revelava no passado o que ia acontecer no futuro, para ele mostrar para a gente que aqui de fato é a inerrante palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, palavra viva. No princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo. O que significa? No princípio era o verbo, tinha a palavra, haja luz, e houve luz. No princípio era o verbo, a palavra, haja luz. No princípio era o verbo, a palavra. No princípio era a palavra falada. A única coisa que Deus fez questão de criar com suas próprias mãos foi o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus plantou o jardim. Você já reparou isso? Que a Bíblia diz que Deus plantou o jardim. Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus criou os astros, e Deus criou o sol e chamou de governador do dia. Criou a lua, criou as estrelas, criou a fauna, criou a flora, criou tudo. Agora no jardim, ele diz assim, a Bíblia diz, e Deus plantou um jardim. Imagine Deus aqui, Deus jardineiro, Deus é autoexistente, o Todo-Poderoso, todo poder está concentrado em Deus, mas Ele do alto do seu poder, Ele diz, eu vou plantar para meu filho aqui um jardim, vou botar esse negocinho aqui, botar essa rosa, vou botar aqui não sei o que, porque eu vou criar o homem. Olha o carinho de Deus com a gente. Olha o carinho de Deus com a gente. Ele melou a mão de terra, e dessa terra Ele formou o homem e soprou o fôlego de vida. Olha o capricho de Deus com o homem, com todos os homens. O capricho de Deus com você. Vou falar aqui uma coisa simples. Você já pensou assim? Eu vou falar uma coisa simples. Amanhã eu vou comprar o quitute. Antigamente era barato, o quitute hoje está caro. Eu vou comprar um quitute, vou passar na clara do ovo, vou fritar e vou comer. Aí você faz uma coisa simples. Pegou o quitute, que era barato, hoje já está um pouquinho salgado. Você passa na clara do ovo, come aquela coisa simples, gostosa, não é muito caro. Mas quando você pensou, e por mais que você trabalhe, por mais que tenha quitute em sua casa, que tenha ovo, você pensou e conseguiu comer, você desejou e conseguiu comer, porque Deus permitiu. A bondade de Deus. Quantas vezes você está na rua assim, eita, estou perto de casa e vai chover, oh Deus, não deixa essa chuva me pegar não, deixa eu chegar em casa, e chega em casa. Tem dias que a chuva lhe molha, porque Deus diz, nem tudo é como você quer, eu cuido de você, mas também não estou aqui para fazer toda a sua vontade não. Você vai se molhar, sua pranchinha vai cair, porque a mulher do salão precisa de cliente. Aí Deus tem todo um plano. Aí Ele deixa a água derrubar a sua escova. Mas tem dias que você pede, meu Deus, não me deixe molhar. E você vê aquele céu assim escuro. Você, não Deus, quando você bota o pé em casa, você diz assim, obrigado meu Deus. A bondade de Deus. Esse Deus que a gente tem, que ele mostra o sol. A gente olha para o sol e que pensa o quê? Só Deus para fazer um negócio desse. A gente olha para a natureza, só Deus. Olha para a diversidade dos animais. Olha para a diversidade das plantas. Você entende a mente de Deus? Aqui ninguém gosta dela. Se alguém disser que gosta dela, não vou chamar de mentiroso, mas eu vou estranhar. Quem gosta de barata, levante a mão. Ninguém. Agora você é um bicho nojento. Eu acho nojento. E tem umas que fede que só. Meu Deus, um dia entrou lá em casa, eu matei, subiu um fedor. A Ana Paula falou, isso aí veio do esgoto. Igual, oh, meu Deus do céu. Agora, por que é que barata tem asa? Já não bastava feder? Já não bastava ser nojenta? Já não bastava aparecer nas horas mais indevidas? Está dormindo, a barata passa. A bicha ainda tem asa. Por que tem asa? Eu não sei dizer. Deus nunca me disse que a barata tem asa. Talvez um dia diga a você. Mas olha a diversidade dos animais. Olha a diversidade. Na minha adolescência, eu acho que é adolescência, tinha uma propaganda de um bicho que eu não sei dizer qual é o bicho.
Não sei, centopeia não era. Era uma propaganda que tinha assim, talvez o mais velho aqui lembre. Dizia assim, era uma criança que perguntava: para que tanta perna se ele voa? Alguém lembra disso? Era uma propaganda, eu não sei que bicho é esse. Tinha um monte de perna, ainda tinha asa. Veja, como? Era o quê? Não entendi. Um mosquito? Aí, ó, um mosquito. Para que tanta perna se ele voa? Oi? Para que tanta perna se voa? Então veja a diversidade, irmãos. Veja a gente, olha pra gente, a gente. Eu, gordinho, deixa eu ver, Edna magrinha. Eu, pretinho, Marcão, brancão. Eu, de óculos. Eupídio, sem óculos, o diácono Eupídio sem óculos. Eu, sem cabelo, cabelo caindo. Neila, black. Olha a diversidade de Deus, olha a diversidade. Onde está a feiura aí? No olho de quem vê. Onde está a beleza? No olho de quem vê. Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Deus tem cabelo black? Não. Deus tem óculos? Não. Mas nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Ah, o meu nariz poderia ser mais afilado, o meu olho poderia ser mais preto, o meu olho poderia ser azul, o meu cabelo poderia... Eu queria ter rabo, o meu sonho, Deus, é ter rabo de cavalo, que nem quem aqui. Eu queria ser que nem Tana, cabelo cacheado de rabo de cavalo. Meu cabelo que é bom, rapaz, o meu que é bom. Eu não gasto de shampoo, ele não demora de pentear, eu não tenho nem pente, eu não gosto com pente. Eu não tenho nem... vou aqui contar uma coisa, um particular meu. Eu não tenho nem escova, eu tenho aquela escovinha de lavar roupa, que eu faço assim, ó, penteou meu cabelo. Agora veja aí, a mulher que menos leva tempo para pentear o cabelo, no mínimo aí 5, 10 minutos. No mínimo, essas tranças aí leva quanto tempo para você fazer? Ela, vou contar esse particular, ninguém me pediu segredo. Enrola aqui meu cabelo, aí deita no sofá para enrolar o cabelo dela. Eu não dou esse trabalho para Ana Paula, eu não dou esse trabalho. Vou me queixar do meu cabelo? Não vou me queixar do meu cabelo. A Ana Paula disse, eu tenho um negocinho aqui que alguém pode até chamar de barba, mas não é barba não. Aí o bigode tem um fio branco. Ana Paula, eita, que fio branco, tá ficando velho. Ô, meu amor, não é melhor do que morrer cedo? Que eu fique mais velho ainda. Eu quero velhice. 80, não, eu quero velhice. Porque hoje aí, ó, tá os homens principalmente morrendo cedo, porque está na vida de criminalidade. Então a gente tem algumas coisas na nossa vida que realmente precisam melhorar. Mas eu quero dizer que a gente reclama demais de barriga cheia. Oh, meu Deus, porque o Senhor me deu uma barriga desse tamanho. Oh, meu filho, por que você não parou de comer quando era mais novo? Você comia 2 pães, 3 pães, agora o culpado sou eu. Eu que lhe dei a barriga, eu lhe dei a barriga normal. Agora você foi comendo. Ela foi crescendo. Eu vou culpar Deus pela minha barriga? Não posso. É responsabilidade minha. Quem fica na praia surfando, a vida toda surfou. Quando chega a idade vai estar enrugado. É o sol na pele, vai estar enrugado. A gente vai queixar a Deus, ah, meu Deus, não sei quem tem 50 anos tem a pele lisa, não sei quem lá tem não sei quanto tem a pele lisa, e eu tenho não sei quanto todo enrugado. Eu que não vou ficar, eu não estou dizendo que você não deve, que isso aí é particular de cada um, entendeu? Estou falando de mim. Eu que não vou para o médico para ele me esticar todo lá naquelas plásticas para eu ficar todo estranho, eu que não vou. A idade de chegar, é isso aí que eu vou ter, ó, vou ter isso aqui, vou ter tudo de velho. É o tempo. A gente nasce, não sabe nem falar. A gente cresce, fala demais. Quando vai chegando para a idade, vai perdendo a força. É o normal da vida. A gente vai se queixar o quê? Não vai se queixar com Deus. Mas enfim, a gente reclama demais. Mas eu parei aonde? São 7 horas. Eu parei aonde? Eu vou só chegar no 23 para a gente acabar. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor... De novo? Olha, de novo? Rapaz, quantos sonhos José teve? Alguém vai dizer, que Deus não dá... Não é esse sonho, sonhei com o jacaré, vou jogar no bicho. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Estou falando de um sonho de Deus, algo de Deus, uma revelação divina. Uma coisa que vem do céu, para melhorar alguma coisa em sua vida, para lhe dar um livramento. É algo que vem de Deus para sua edificação. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou,
tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Dever de casa. Próxima quinta, se Deus quiser, eu vou perguntar: quem foi que profetizou que Jesus seria chamado Nazareno? Se você quiser, pesquise para na próxima quinta-feira responder. Não pode dizer hoje. Você vai para casa pesquisar quem foi o profeta que falou isso, e na próxima quinta, se Deus quiser, você responde. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pergunta para fazer acerca do que foi lido. Tem alguma pergunta? Alguém quer colaborar de alguma maneira? Ache uma profecia sobre Jesus Nazareno, ache uma. Eu quero que você traga para mim uma referência bíblica de alguém dizendo que ele era de Nazaré. Isso confunde a gente, porque ele é chamado Jesus Nazareno, mas ele nasceu em Belém. Mas a gente leu aqui que ele nasceu em Belém, que ele teve que sair para não ser morto. Quando ele voltou para Galileia. No caso, Nazaré. Ele foi criado em Nazaré, por isso foi chamado Jesus Nazareno. Agora me diga uma referência aí que fala sobre isso, Jesus Nazareno. Próxima quinta-feira, se Deus quiser. Alguma colaboração aí? Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Mais alguém quer falar? Amém. Então feche os olhos e cubra sua cabeça.